Qual é a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão? A verdade é que as pessoas não compreendem números tão bem quanto você imagina. Você pode achar que você entende, mas é altamente provável que a sua intuição esteja muito fora do lugar. A gente sabe que a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão é uma diferença de 1000 vezes e que um é bem maior do que o outro. Mas como é que a gente pode trazer mais concretude para isso? Imagina que você ganha 1 milhão e o seu amigo ganha 1 bilhão. E a regra é clara, vocês dois precisam gastar 50 mil reais todos os dias, não importa o que aconteça, e é isso aí, até o dinheiro acabar. A sua grana, se você é bom de matemática, você vai sacar que em 20 dias esse dinheiro já era, não vai durar nem um mesinho, o seu 1 milhão de reais já vai evaporar. A pergunta talvez mais interessante é quanto tempo vai demorar para a grana do seu amigo que ganhou 1 bilhão desaparecer? E se você fizer as contas, você vai perceber que vai demorar aproximadamente 55 anos para o dinheiro do seu amigo desaparecer completamente. E eu espero que isso mostre para você o quanto a nossa intuição realmente é totalmente desalinhada, porque quando eu li isso eu falei assim, meu Deus do céu, esse negócio não faz o menor sentido. Mas esta é uma das pequenas ilustrações de Making Numbers Count de um dos irmãos Heath, agora acho que é do Chip Heath, que é numa tradução livre, Fazendo os Números Valerem, que é um livro dedicado a como é que nós conseguimos comunicar números de maneira mais adequada para que as pessoas entendam os troços sobre os quais nós estamos falando. Existem várias dicas mágicas para você ser mais capaz de comunicar números, e a primeira delas é explorar emoções. A gente tende a pensar em números como uma coisa um tanto quanto fria, né? Do tipo, cara, os números são esses são os dados, são os fatos, são as informações e tal. Mas você pode encontrar maneiras mais ou menos emocionais e impactantes de você traduzir certos números. Por exemplo, você poderia usar este dado de que 34% de candidatos brancos e 14% de candidatos negros para uma vaga de emprego sem antecedentes criminais receberam ligações de volta para continuar o processo, comparado com 17% dos candidatos brancos e 5% de candidatos negros que tinham antecedentes criminais. Você consegue trazer algumas comparações, inferências e avaliações sobre isso, mas uma maneira muito mais emocionalmente impactante de você apresentar esta mesma informação é dizer que candidatos brancos que tinham antecedentes criminais tinham maior probabilidade de serem chamados para continuar num processo seletivo do que candidatos negros sem antecedentes criminais. E esse é um troço que pega as pessoas lá fundo, né? Porque, cara, você tá me dizendo, então, que lá nos Estados Unidos, segundo essa pesquisa, a galera prefere um branco que cometeu um crime do que um negro que não cometeu um crime? A segunda dica que eu posso te dar é a importância de você oferecer uma referência. Quando a gente pensa numa referência, algumas coisas são relevantes. Uma delas é você explorar o poder do 1. Então, as pessoas tendem a usar números quebrados ou meio doidos. Pensa em 1. O que significa 1? Qual que é a relevância daquele número para uma pessoa ou para uma organização ou para qualquer coisa que seja? Por exemplo, a gente poderia dizer que nos Estados Unidos existem 400 milhões de armas. É um monte de coisa, mas isso é um pouco vago. É muito mais poderoso você dizer que nos Estados Unidos você tem 330 milhões de pessoas e 400 milhões de armas. Ou seja, você tem uma arma para cada homem, mulher, criança que existe no país e ainda assim ia sobrar 70 milhões de armas de fogo por aí dando sopa para quem mais quisesse alguma, porque uma não é o suficiente. Quando você explora o poder de uma pessoa dentro daquele contexto, você consegue trazer muito mais impacto para aquela informação. Uma segunda coisa que você pode fazer aqui é trazer uma escala para aquele troço que a pessoa desconhece. Quando você está falando de alguma coisa em que é um território não conhecido, mas que tem uma relevância científica ou própria do seu campo, isso faz muito sentido. Por exemplo, você poderia dizer que a quantidade de plaquetas normal de uma pessoa é algo entre 150 mil e 450 mil e que como as suas plaquetas estão em 40, isso é muito pouco. Tudo bem, mas não dá para entender muito o quanto isso é relevante ou por que isso é importante ou qualquer coisa desse tipo. Seria muito mais poderoso eu dizer para você que se mede plaquetas em 1000 e 150, 450 é o normal. Se você estiver em 50, você não pode viajar. Se você estiver em 10, você começa a sangrar do além. Você está em 40.
Quando você oferece para a pessoa um parâmetro de referência, isso ajuda ela a se situar em como ela está dentro daquela escala que ela não conhece tão bem. E finalmente, o que você pode fazer é oferecer algo que seja familiar para esta pessoa compreender. Tempo é um exemplo fácil, espaço é um exemplo que funciona bem. E um super interessante que ele menciona no livro é transformar em dinheiro. Então você poderia, por exemplo, dizer que o seu departamento de engenharia, que tem 100 engenheiros, gostaria de comprar algumas máquinas de café para colocar ali dentro e tudo mais, e que isso vai custar 15 mil reais. Né? Meio complicado esse troço aí. Mas você poderia apresentar esse troço de uma outra forma. Você poderia dizer, por exemplo, que nesse departamento de 100 engenheiros, essa galera vai tomar café todos os dias. Se a gente imaginar que cada um gasta mais ou menos uns 10 minutos indo fazer isso, e você pode apostar que eles fazem pelo menos isso, significa que por semana a gente tem 80 horas de tempo útil de engenheiros indo pegar café. É como se a gente tivesse contratado 2 engenheiros full time para ir pegar café para a galera. Isso não faz o menor sentido. A gente contratar essas máquinas de café com manutenção e tudo mais, por mais que custe 15 mil reais, é um troço que vai se pagar em semana. Mesma informação, custa 15 mil reais o café, a gente tem 100 engenheiros, a gente está perdendo tempo com esse troço, mas quando você transforma esta informação em que era tempo em dinheiro, começa a fazer muito mais sentido. Então ofereça uma escala que faz sentido para outra pessoa interpretar essa informação. Dica número 3, simplifica a bagaça. Como é que a gente pode simplificar? Você pode, em primeiro lugar, arredondar os números. 5 onzeavos é meio. 289,3 é quase 300. Simplifique. Eu sei que você perde um pouco de rigor, mas isso facilita demais a compreensão das pessoas. Número 2, dê preferência a números inteiros. Em geral, as pessoas trabalham com frações ou percentuais. Números inteiros costumam funcionar melhor. Eu dizer para você que 40% das pessoas não lavam as mãos, não é exatamente a mesma coisa de eu te dizer que das 5 pessoas que você cumprimentou hoje, 2 não lavaram as mãos depois de ir no banheiro. Não é a mesma coisa. Uma tem muito mais impacto do que a outra e números inteiros tendem a ter este efeito. A exceção para essas duas coisas é a familiaridade prevalece. Então, se você tem um público-alvo que está extremamente familiarizado com um certo tipo de notação, seja frações, seja percentuais, seja lá a caceta que for, dê preferência a isso. Então, o seu público determina. Se você não tem ideia de quem é o seu público, é um público extremamente geral, simplifique tanto quanto possível. Dica número 4, traga concretude. Em geral, na hora de apresentar números, a gente tende a trabalhar coisas extremamente abstratas. E uma das maneiras que a gente pode fazer isso é tangibilizar para que aquilo fique claro. Por exemplo, você poderia dizer para o seu time de desenvolvimento que vocês precisam aprimorar o código de vocês porque cada microsegundo importa. Só que um microsegundo é um troço que é extremamente abstrato, né? O que caceta significa um microsegundo? Mas um microsegundo de maneira extremamente concreta significa aproximadamente 300 metros de fiação que aquela informação demorou a mais para percorrer. Então, se você trouxer e colocar em cima da mesa de reunião 300 metros de fiação e dizer para o seu time de desenvolvimento que cada microsegundo que eles desperdiçam com códigos não otimizados, aquela quantidade de fio está sendo desperdiçada, essa é uma forma extremamente útil de você trazer concretude para um fenômeno extremamente abstrato. E finalmente, uma última coisa que é muito útil de você explorar é quebrar as expectativas. A vantagem dos números é que se você for hábil em quais números você escolhe, você consegue quebrar as expectativas e, por tabela, conseguir criar um impacto emocional na pessoa que está te ouvindo. Vou te dar um exemplo simples. Você poderia falar sobre a indústria do entretenimento e dizer que o mercado de videogames global é de algo em torno de 180 bilhões e que, para contextualizar, o mercado de filmes é um mercado de 42 bilhões e o mercado de música é um mercado de 22 bilhões. E quando você faz as contas, isso pode até ser surpreendente, mas você poderia colocar de uma forma muito mais interessante, que é
o mercado de videogames é 4 vezes o tamanho da indústria de filmes e 9 vezes o tamanho da indústria da música. Quando você coloca dessa maneira, você cria um impacto absurdo e inesperado, porque é fácil você imaginar o tamanho do investimento em filmes, é fácil você imaginar o tamanho do investimento em música, e quando você diz que o mercado de videogames é um mercado estupidamente maior do que esses dois mercados, você consegue quebrar as expectativas e com isso ter um impacto extremamente diferente na sua audiência. Essas são apenas algumas das dicas que esse livro maravilhoso traz sobre como passar números de maneira mais adequada. Então, se você quer ter algumas outras sugestões, eu recomendo muito que você compre e, inclusive, tem um vídeo aqui que vai te ajudar a como apresentar números e dados de maneira muito mais eficaz. Se você quer saber como fazer isso, clica lá, aproveita e eu espero que ele te ajude.